Certo que a gente já falou sobre a importância de se compreender as competências e habilidades na prova do Enem. Inclusive, no vídeo anterior, nós falávamos sobre a importância da competência 1, cultura e identidade, e a habilidade 5, que trata sobre as formas de identificar expressões culturais no tempo e no espaço. Hoje é dia de falar da competência 5, a competência que trata sobre cidadania e democracia e corresponde a 20% da prova do Enem. Nessa competência, nós teremos, por exemplo, conteúdos relacionados à Grécia Antiga, à Revolução Francesa, ao Iluminismo, à luta, por exemplo, pela conquista de direitos. Vamos começar por Grécia Antiga e eu sei que é conteúdo que você quer. Quando a gente estuda a Grécia Antiga, a gente percebe que a história da Grécia ela é gigante. Por exemplo, há 5 períodos: o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helênico. Bom, primeira dica. Fragmenta esses períodos. Procura, por exemplo, compreender quais são os principais temas de cada um desses períodos. Por exemplo, o período pré-homérico ele trata sobre a formação do povo grego. Como vocês bem sabem, o povo grego ele é originário da contribuição dos povos creto-micênicos e dos povos indo-europeus, povos que vieram ali da região do interior da Europa, como por exemplo aqueus, eólios, jônios e os temidos dórios. Além disso, é importante lembrar que durante essa formação nós tivemos o contato desses povos em diferentes áreas, principalmente na Grécia Balcânica. Você certamente deve saber que a Grécia nunca teve unidade política, a Grécia Antiga, mas possuía uma unidade cultural. Na verdade, se você voltasse no tempo e perguntasse quem são os gregos, as pessoas dificilmente saberiam te responder. O que se falava é que eles eram os povos da Hélade. Hélade, Paulo? Como assim Hélade? O que é Hélade? A Hélade corresponde ao conjunto de cidades-estados que se espalhava pela Península Balcânica, pelas ilhas do Egeu e pela costa da Ásia Menor, atual Turquia. Portanto, nós tínhamos 3 tipos de Grécia: a Grécia balcânica, a Grécia asiática e a Grécia insular. O segundo período da história da Grécia é o período homérico, e o período homérico ele vai tratar sobre a comunidade gentílica, que eram organizações agrícolas de subsistência chefiadas por um páter. Isso acontece logo após as invasões dóricas, que foram responsáveis pela primeira diáspora grega, que foi aquele processo de dispersão em massa dos gregos pelo mar Mediterrâneo, e que também abrangeu ali a Ásia Menor. É importante lembrar que nesse processo ocorreu um retrocesso cultural e as cidades que haviam sido fundadas pela civilização micênica foram destruídas. Os gregos retrocederam, o que sobrou foram pequenas comunidades agrícolas chamadas de genos, que se pautavam numa atividade econômica de subsistência, uma agricultura de subsistência. A terceira etapa da história grega é o período arcaico. Não esquece, o período arcaico que é responsável pela formação das polis. Nesse processo de organização das polis, das famosas cidades-estados gregas, o que nós temos ali é um processo também de desagregação da comunidade gentílica e, é claro, também a organização de uma sociedade marcada pela concentração de renda e pela desigualdade socioeconômica, que resultou na segunda diáspora grega, uma nova dispersão em massa, dessa vez que vai para o sul da Itália e também para áreas do mar Mediterrâneo. É importante lembrar que nesse processo nós teremos as 2 mais famosas cidades-estados gregas, Atenas e Esparta. E aí nós entramos no período clássico, que é o mais importante. O período clássico é marcado pelas guerras médicas, é marcado pelo advento da democracia ateniense, é marcado pela Guerra do Peloponeso e é marcado também por um processo de apogeu da civilização grega, especialmente liderada pela cidade de Atenas. Já o período helênico corresponde à expansão macedônica, Alexandre o Grande especialmente, que vai conquistar o Império Persa, e durante esse processo de conquista, Alexandre o Grande ele vai fundir, ele vai unir as culturas grega, ocidental grega, e a cultura oriental persa, dando origem ao chamado helenismo. Só lembrando que guerras médicas que foram iniciadas lá no período clássico e concluídas no período helênico não tem nada a ver com médico, tá? As guerras médicas são guerras causadas, se chamam dessa forma porque foram guerras travadas entre os gregos, das cidades-estados gregas, e o Império Medo-Persa.
Beleza? Bom, esses são os 5 períodos da história grega: o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helênico. Então, meu caro, o que é cobrado sobre Grécia na prova nada mais é do que democracia ateniense. É bom lembrar que a democracia ateniense não era uma democracia universal, não havia uma ideia de universalidade. Isso só vai surgir, essa ideia de cidadania universal, só vai surgir lá da Revolução Francesa. E até lá, temos muito chão para percorrer. Na Grécia Antiga, a democracia era restrita a apenas aqueles que eram cidadãos, que era um conceito também bastante restrito. Homens livres nascidos em Atenas. Somente os homens livres nascidos em Atenas poderiam participar da democracia ateniense. Por que então os outros não poderiam participar? Porque não eram vistos como cidadãos. Por exemplo, mulheres, porque não são homens, estrangeiros, porque não são nascidos em Atenas, e escravos, porque não são livres. Mas, Paulo, como é que o grego compreende a ideia de política? Bom, aqui nós temos um ponto muito importante que você precisa dominar e parar com essas confusões. O que, Paulo? Moral e ética. Então vamos organizar o raciocínio. Primeiro, moral consiste num conjunto de valores que é transmitido da comunidade para o indivíduo. É a partir desses valores que o indivíduo vai ter um norte para saber aquilo que é entendido como certo e aquilo que é entendido como errado. Já a ética corresponde à reflexão individual em torno dos valores recebidos por essa comunidade. E aí, no momento que você reflete, você ganha uma bússola para saber como agir na comunidade. Como assim, então, professor? Bom, se a moral ela parte da comunidade para o indivíduo, a ética parte do indivíduo para a comunidade. A ética nada mais é do que o agir individual para o bem comum. E como é que os gregos chamavam a sua comunidade mesmo? Polis. Portanto, política nada mais é do que agir eticamente na polis. E quem está autorizado a participar da política, participar da polis? Os cidadãos, homens livres nascidos em Atenas. Por isso, aqueles indivíduos que não eram cidadãos, mulheres, escravos e estrangeiros, não poderiam participar. Além disso, é muito importante que não havia um critério de renda para participar da democracia. Afinal de contas, quem pode participar são os homens livres nascidos em Atenas. No entanto, contudo, porém, todavia, como a democracia ateniense era uma democracia direta, aqueles indivíduos que eram pobres, eles não tinham condição de ficar na ágora, na praça pública, debatendo questões políticas. Então, muitas vezes, a democracia, apesar de dar direito ao indivíduo de participar, não lhe dava condições. Ela ficava restrita no campo dos cidadãos mais beneficiados, os bem-nascidos, os chamados eupátridas. É bom lembrar que todo cidadão ateniense tem 3 direitos: isonomia, igualdade jurídica; isocracia, igualdade política; e iseguria, liberdade de expressão, a igualdade de liberdades. Todos os cidadãos podem falar dentro da ágora. Se tem direito, tem dever. Quais são os deveres? Honrar a família, casar, é a obrigação do cidadão; honrar a pátria, servir o exército; e honrar os deuses, respeitar os rituais religiosos. Certo, Paulo, mas e aí, como é que cai na prova? A prova, em geral, vai perguntar para você como o cidadão participava da democracia ateniense. Essa é uma dica que a gente trabalha no assunto sobre Grécia e que vai ajudar você na prova do Enem. Para mais informações, a gente se vê no próximo vídeo. Ei, gostou da ideia de estudar a partir de competências e habilidades? De direcionar os seus conteúdos para a prova do Enem e saber como as questões vão ser cobradas? Bom, estou preparando uma super mentoria sobre isso. Uma super mentoria que vai direcionar o aluno não só para entender a prova do Enem, como também gabaritá-la. Quer saber mais? Me procura lá no Instagram, que eu lhe passo todas as informações dessa super mentoria. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.